Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Amarildo Lourenço, sou procurador municipal, sou professor de Direito Constitucional e também coordenador de curso da Fadivale. E neste seminário dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, nós vamos conversar agora sobre a repartição constitucional de competências. Para conversarmos sobre repartição constitucional de competências, ou repartição de competências constitucionais, são duas expressões utilizadas, primeiro é necessário lembrar uma coisa. O Brasil é uma república federativa. Nós adotamos a forma federativa de Estado. Portanto, para entendermos essa questão dessa repartição, primeiro nós vamos ver duas disposições constitucionais que remetem diretamente a essa questão do Pacto Federativo Brasileiro, conforme você pode ver aí projetado na sua tela. Conforme você pode ver, o artigo 1º da Constituição Federal estabelece assim: a República Federativa do Brasil, observe o adjetivo utilizado, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. Esse é o artigo 1º da Constituição. Eu quero assinalar e destacar com você aí a forma federativa de Estado. E o artigo 18, que está lá na organização do Estado, estabelece assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Conforme você pôde perceber, o Brasil adota a forma federativa de Estado estampada lá no artigo 1º e também no artigo 18 da Constituição Federal. Algumas características, então, eu quero destacar com vocês a respeito da forma federativa de Estado. Eu insisto, para entendermos a repartição de competências constitucionais, é preciso entender primeiro a forma federativa de Estado. A primeira característica da forma federativa de Estado ou da federação é a descentralização política. Observe aí, então, as características da descentralização política. Conforme você pode ver, na descentralização política como forma de Estado, nós temos vários polos de irradiação do poder político. No nosso caso, esses polos de irradiação do poder político são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme imagino que todos saibam. E esses chamados entes federados são todos autônomos, conforme você pode perceber aí. Muito bem, a descentralização política talvez seja a principal característica. O Estado brasileiro não é um Estado unitário. Não é um Estado em que o poder se concentra em apenas um centro de decisões políticas. Ao contrário, nós temos 4 centros de decisão política e todos eles, segundo o artigo 18, que a gente projetou há pouco, todos eles têm autonomia. Talvez você me perguntaria, mas o que é essa autonomia? Lá fala todos autônomos, mas a Constituição não diz o que é essa autonomia. Então, é preciso esclarecer, então, o que é essa autonomia. Essa autonomia é a capacidade que cada um desses entes federados tem de gerir os seus próprios interesses a partir de um círculo de competências delimitado pela Constituição. Observe que já estamos falando de competências e temos que falar daqui a pouco, então, na repartição dessas competências. Então, autonomia, repetindo, é essa capacidade que o Estado tem, que o município tem, que a União tem, que o Distrito Federal tem de gerir seus próprios interesses. Porém, não de forma independente, mas a partir de um círculo de competências que é estabelecido e delimitado pela própria Constituição Federal. Bom, essa autonomia envolve ainda, e para esclarecer ainda mais, algumas capacidades. Por exemplo, a capacidade de autogoverno.
Cada um desses entes federados tem os seus próprios governantes e o direito de escolher os seus próprios governantes na forma constitucional. Por isso, uma capacidade decorrente dessa autonomia é a capacidade de autogoverno. Uma outra capacidade é a capacidade de autoadministração. Ou seja, cada um desses entes federados tem o seu próprio corpo de servidores, faz as suas próprias licitações, estabelece os seus próprios contratos, sem nenhuma vinculação, sem nenhuma subordinação a nenhum outro ente federado. Essa capacidade de autoadministração que envolve também a capacidade de arrecadação tributária. Ele tem os seus impostos, as suas taxas, as suas tarifas para poder fazer frente às suas despesas. Uma outra capacidade é a capacidade de auto-organização. Os estados têm as suas constituições estaduais, os municípios têm as suas leis orgânicas, mediante os quais esses entes federados se organizam. Eles organizam os seus poderes, a forma de funcionamento, as formas essenciais de funcionamento da administração pública. E a quarta capacidade é a capacidade de autolegislação, uma capacidade que dá a cada um desses entes o direito de fazer leis. Agora, imagine você se cada um desses entes, desses polos de radiação do poder político, pudesse fazer leis como bem entendesse. É por isso que a Constituição Federal vem e estabelece uma repartição de competências, dizendo quem pode legislar sobre o quê e quem pode fazer o quê. Uma segunda característica do federalismo é a Constituição rígida, conforme você pode ver projetado aí mais uma vez. Bom, na Constituição rígida, o processo de alteração do texto constitucional é dificultoso. Observe aí, processo dificultoso de alteração. E por que que o processo é dificultoso? É porque há limitações procedimentais e há limitações materiais. Então, é característica dos estados federais, dos regimes federais, vamos chamar assim, do sistema federal, a existência de Constituição rígida. É aquela que exige um processo mais solene, mais dificultoso de alteração. Isso se dá por causa, conforme vimos, de dois tipos de limitação. As limitações procedimentais ou formais e as limitações materiais. As limitações procedimentais dizem respeito a aspectos processuais, formais. Por exemplo, para se aprovar uma emenda à Constituição no Brasil, é necessário o quórum de 3/5, 2 vezes votando na Câmara, 2 vezes votando no Senado, sob pena de não se poder aprovar uma emenda à Constituição. E em cada uma dessas casas ainda, em 2 turnos de votação. Um outro detalhe é que são necessárias algumas assinaturas, uma quantidade mínima de assinaturas, 1/3 dos membros da casa, para que se possa propor uma emenda à Constituição ou a assinatura do presidente. Enfim, há uma série de solenidades um pouco mais difíceis de serem atendidas para se mudar a Constituição, nas chamadas limitações procedimentais. Eu posso jogar aqui também algumas vedações de natureza circunstancial, por exemplo, durante estado de sítio, estado de defesa, durante intervenção federal, eu não posso alterar a Constituição. E eu tenho as limitações materiais, que são as chamadas cláusulas pétreas ou cláusulas inabolíveis da Constituição Federal. São aqueles assuntos que estão no núcleo imodificável, vamos chamar assim, da Constituição Federal. A forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Ou seja, no Estado Federal, as mudanças na Constituição que eventualmente possam interferir nesse núcleo são vedadas, a não ser para expandir todo esse processo. Uma terceira característica da federação, do federalismo, é a vedação do direito de secessão. Observe aí, então, conforme projetado para você, que essa vedação ao direito de secessão significa que há um vínculo indissolúvel dos entes federados. Eles formam uma união que não pode se dissolver.
E como acabamos de dizer, a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, então esse vínculo entre os Estados federados e municípios e Distrito Federal, ele não pode ser dissolvido, nem mesmo por emenda constitucional. Ao contrário das confederações, em que qualquer um dos pactuantes poderia se retirar da confederação, atendidos alguns requisitos, na federação não. Os estados não podem querer se desmembrar do Brasil, um grupo de estados declarar sua independência. Isso também é mais uma das características do Estado Federal. Ainda uma quarta característica, observe aí conforme projetado. Essa quarta característica é a possibilidade de intervenção. Agora entenda uma coisa, a gente trabalha com o princípio da não intervenção. A gente explicará isso daqui a pouco. Entretanto, há hipóteses de intervenção no artigo 34, que são exceções a essa regra, hipóteses essas que eu quero agora comentar com você. Observe, eu disse, nós adotamos, na verdade, o princípio da não intervenção. Então, em regra, não pode intervir. Entretanto, há algumas exceções, que no nosso caso estão no artigo 34 da Constituição Federal. E algumas dessas hipóteses estão mencionadas lá, ou todas essas hipóteses, na verdade, são mencionadas no artigo 34, por exemplo, para manter a integridade nacional. Se um Estado resolve lá, por meio da sua Assembleia Legislativa, proclamar-se independente do Brasil, para manter a integridade nacional, posso decretar intervenção federal. A União intervém naquele Estado, pode fechar temporariamente a Assembleia, pode remover o governador do Estado, pode praticar algumas outras atitudes necessárias e estritamente necessárias para poder conter aquela rebelião contra o Pacto Federativo. Por termo a grave comprometimento da ordem pública é uma outra situação. De repente, a situação de violência, de desordem pública é tão contumaz, tão intestina, tão difícil, que só uma intervenção federal pode dar jeito. Claro, se isso acontecer, também poderá acontecer a intervenção. Ou ainda, no caso da violação dos princípios constitucionais sensíveis, está lá no inciso 7º do artigo 34, aqueles casos de forma republicana, regime democrático, sistema representativo, o não repasse do mínimo na educação, o não repasse do mínimo para a saúde, tudo isso também pode gerar a intervenção federal. Uma outra característica do federalismo é, conforme você pode perceber, a repartição de competências. E a gente chega no assunto central da nossa aula. A repartição de competências é uma dessas características. É necessário que um documento superior, no caso a Constituição Federal, venha e diga o que a União pode fazer, o que os estados podem fazer, o que os municípios podem fazer, e o que o Distrito Federal podem fazer para dar segurança, para dar unidade, para dar coesão para o nosso sistema federativo, porque senão realmente a coisa perde o controle. E é sobre repartição de competências que nós vamos conversar. E essas repartições, conforme você pode ver aí projetado na tela, essas repartições, essas competências, melhor dizendo, são competências legislativas e competências materiais. Nós vamos trabalhar primeiro as competências legislativas e depois trabalharemos as competências materiais. Bom, falaremos primeiro então das competências legislativas. E qual é a estratégia usada pela Constituição? Primeiro, lá no artigo 22, ela estabeleceu as competências privativas legislativas da União. Observe aí conforme está projetado aí na sua tela. É da competência privativa da União, ou são da competência privativa da União, alguns assuntos mencionados lá no artigo 22. Eu estou destacando com vocês aí 3 desses assuntos: o direito civil, o direito do trabalho, o direito penal. Muito bem. Não são só esses 3 assuntos, a lista é muito grande. Por exemplo, sobre transporte e trânsito, diretrizes e bases da educação nacional. São assuntos que pertencem à competência privativa da União. As normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, enfim, mas eu quero me deter com vocês aqui nessas 3 hipóteses, porque elas podem suscitar algumas dúvidas. Eu quero trabalhá-las rapidamente aqui com vocês. Primeiro, só a União pode legislar sobre direito civil.
Isso quer dizer, por exemplo, que os municípios não podem legislar sobre direito civil. Eu digo isso porque algumas matérias são típicas do direito civil, como, por exemplo, o dever de indenizar. A questão da reparação de dano é uma matéria típica do direito civil. Portanto, se uma lei municipal, por exemplo, estabelece lá que os veículos estacionados em sistema de estacionamento rotativo, mediante concessão ou exploração direta do município, se esses veículos sofrerem algum dano ou forem furtados, o proprietário terá que ser indenizado ou pelo município ou pelo concessionário desse sistema de estacionamento rotativo. Por mais justa que seja a regra, essa lei municipal que versar sobre isso, ela é flagrantemente inconstitucional, porque haverá uma usurpação da competência privativa da União. Por quê? Porque reparação de danos, indenização, é direito civil. E a Constituição, no artigo 22, inciso 1º, está dizendo para mim e para você que só a União, ou seja, só o Congresso Nacional, pode fazer lei sobre reparação de dano. Uma outra área é o direito do trabalho. O município pode legislar sobre os seus servidores? Pode. O fato da União legislar privativamente sobre o direito do trabalho não tira do município, dos estados e do Distrito Federal também a capacidade de legislar sobre a relação de trabalho que esses entes públicos mantêm com os seus servidores. O que não pode é legislar sobre relações de trabalho tipicamente da iniciativa privada, que são aquelas reguladas primordialmente pela consolidação das leis do trabalho. Vou dar um exemplo para você perceber o que não pode ser feito. Suponhamos que uma lei municipal estabeleça que os estabelecimentos comerciais poderão funcionar livremente aos domingos, porque isso sim é uma matéria do município, mas que esses estabelecimentos são obrigados a conceder folga em tais dias aos seus funcionários regidos pela CLT. Olha, por mais justo que seja dar a folga, e tem que ter uma folga num domingo, por exemplo, essa matéria não é da competência municipal. O município não pode legislar sobre o direito do trabalho. Ele pode dizer que dia que pode e dia que não pode abrir o comércio, mas ele não pode regular nada sobre o tratamento que o dono do estabelecimento comercial dará ao seu empregado, porque essa matéria já é típica do direito do trabalho, que é da competência privativa da União. E o outro exemplo, a última situação que eu trago apenas para exemplificar nesse momento aqui, é o direito penal. Apenas a União pode legislar sobre direito penal. Isso quer dizer que os estados não podem legislar sobre direito penal. O Distrito Federal também não. E os municípios também não. Então o município vai fazer uma lei, por exemplo, que visa a inibir o uso de veículos públicos para fins particulares. E estabelece lá um artigo dizendo que o servidor que for flagrado utilizando um veículo público sofrerá as seguintes sanções. O veículo público para fins particulares sofrerá as seguintes sanções. Primeiro, ele sofrerá um processo administrativo disciplinar, podendo ser demitido. Ok, sem problema. 2, receberá lá uma pena, uma detenção de 2 meses a 1 ano. Não. Jamais. O município não pode legislar sobre direito penal, é uma matéria que não pertence à sua competência. Bom, eu tenho, além da competência privativa da União, conforme você pode ver aí projetado no slide, eu tenho também a chamada competência concorrente. Ela é concorrente porque ela pertence a mais de um ente. Ela pertence à União, ao Distrito Federal e aos estados, está lá no artigo 24. Nesse caso, a União estabelece normas gerais, os estados têm competência suplementar, mas poderão legislar de maneira plena quando houver a ausência da legislação federal a respeito, conforme você pode ver aí. Observe, então, que eu já criei uma outra situação em termos de competência legislativa. Além daquelas matérias que são da competência privativa da União, eu tenho aqui matérias que são da União, são dos estados e são também do Distrito Federal. Observe que o município não está nessa lista, a gente vai explicar adiante por quê. Muito bem. Nesse caso de competência concorrente, paralela ou simultânea, para que não haja confusão,
e normas incompatíveis, gerando uma insegurança jurídica dentro do Estado brasileiro. O que acontece? Nessas matérias de competência concorrente, a União estabelece as normas gerais de educação, normas gerais sobre licitações e contratos, normas gerais de direito tributário. Os estados e o Distrito Federal também, que têm a mesma competência de estados e municípios, eles poderão suplementar essa legislação. Suplementar quer dizer o quê? Legislar naquelas peculiaridades locais que não podem ser alcançadas por uma norma federal, mas sempre observando as normas gerais. Talvez alguma dificuldade é na conceituação do que seja normas gerais, mas o próprio legislador há de ter de fazer, o cuidado de fazer constar na lei quais são exatamente essas normas gerais. E o mesmo artigo 24, nos seus parágrafos, fala o seguinte, olha, suponhamos que a União ainda não estabeleceu essas normas gerais, ela é omissa, ela é inerte no estabelecimento dessas normas gerais. Enquanto essas normas gerais não saírem, os estados poderão legislar plenamente sobre essa matéria. Professor, e se depois que ele legislou plenamente sobre a matéria, vierem as normas gerais pela União? Aí, os estados deverão se adequar às normas fixadas nas normas gerais editadas pela União. Há ainda uma forma seguinte de repartição de competência legislativa, conforme você pode ver aí na sequência. Essa outra forma, conforme dissemos, é uma terceira forma, é a chamada competência reservada aos estados, está no artigo 25, parágrafo 1º, em que cabe ao estado legislar sobre tudo aquilo que não lhe seja vedado. Observe o seguinte, é chamado de competência reservada, penso eu, até indevidamente. Se trata, na verdade, de uma competência residual. Quando eu digo, olha, o Estado, você pode legislar sobre tudo aquilo que não lhe seja vedado, eu estou dizendo, olha, eu tenho competência da União, eu tenho competência do município, o que sobrar, Estado, é seu. O que for resíduo é seu, Estado. Não é propriamente uma competência reservada aos estados, como aconteceu na formação do federalismo da América do Norte. Muito bem, mas de qualquer maneira, tudo aquilo que não seja competência privativa da União, tudo aquilo que não for estabelecimento de normas gerais que também pertence à União, e tudo aquilo que a Constituição não confere ao município, que é o próximo item que vamos tratar, o Estado pode legislar. E tem total liberdade, então, lógico, dentro daquilo que interessa àquele Estado especificamente, as coisas também do seu interesse, ele poderá legislar nisso que nós chamamos de competência reservada. E, por fim, nós temos a competência dos municípios, conforme você pode perceber também aí nos slides ou no slide que está sendo projetado para você, observe aí. Chegamos, enfim, aos municípios. Os municípios, segundo o artigo 30 da Constituição, você pode ver aí no slide, os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local e eles têm também a chamada competência suplementar. Uma pergunta que você pode fazer, mas professor, como é que eu vou saber se um assunto é de interesse local? Uma pretensa solução doutrinária é dizer, eu tenho que olhar a predominância do interesse. Não resolve muito, né? Seria um assunto predominantemente de interesse local ou de interesse predominantemente local. Sei que isso não ajuda muito. Na verdade, a construção jurisprudencial e doutrinária a respeito mostra que aquelas coisas do funcionamento da comuna, né, do município, né, daquela comunidade de pessoas próximas, da comunidade de vizinhos, que dizem respeito mais diretamente ao dia a dia das pessoas, elas devem ser tratadas em lei municipal. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem o que deve ser tratado em legislação municipal. Por exemplo, a questão de posturas municipais. Posturas diz respeito ao uso de calçadas, bancas de revista, a sons, carro de som na cidade, uso de foguetes na cidade. Essas questões pertencem às posturas municipais. Os camelôs, por exemplo, os vendedores ambulantes, são questões que são tratadas em lei
local. Se, por exemplo, uma lei federal estabelece que os vendedores ambulantes, os conhecidos camelôs, não podem ficar em calçadas com menos de 4 metros de largura, observe, se uma lei federal estabelecer isso, essa lei ela é inconstitucional, porque ela invade uma competência do município, porque esse assunto é local. A dimensão da calçada para abrigar um vendedor ambulante. Então, a União estará cometendo uma inconstitucionalidade por usurpação de competência legislativa municipal. Não apenas as posturas, né? Questões outras como o uso e ocupação do solo, o parcelamento do solo urbano, são questões locais, questões do condomínio, vamos dizer assim, engrandecido, que é o município. Então, essas questões devem ser tratadas em lei local. Mas, além da competência para tratar de assuntos de interesse local, o município tem ainda a competência suplementar. Ele pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, ele pode fazer uma lei, pode fazer leis, em que ele vai tratar de detalhes, de minúcias, de peculiaridades que não são tratadas ou são tratadas insuficientemente na lei federal ou na lei estadual que regular aquela matéria. Por exemplo, o município pode legislar sobre licitações e contratos? Pode, desde que ele não fira a lei federal que trata do assunto e desde que ele faça isso para tratar de alguma peculiaridade local. Pode, perfeitamente. O município pode legislar sobre educação? Claro, claro que pode. Ele só não pode estabelecer normas gerais. Ele não pode estabelecer diretrizes e bases de educação, porque isso é federal, mas ele pode trazer uma lei específica municipal para tratar de educação. Isso perfeitamente sem nenhum tipo de problema. Essa é a chamada competência suplementar. E eu preciso falar ainda, para encerrar agora sim, do Distrito Federal, que tem a chamada competência híbrida, conforme você pode perceber aí nessa projeção. Você vê aí na parte de baixo dessa projeção que a Constituição confere competência híbrida ao Distrito Federal. Híbrida por quê? Porque a Constituição fala que está reservada, conferida ao Distrito Federal, ou estão conferidas, as competências legislativas dos estados e municípios. Observe, então, que o Distrito Federal, que tem governador, como os estados, e tem lei orgânica, como os municípios, pode legislar tanto em assunto de interesse local, como os municípios, como ainda exercer aquelas capacidades legislativas conferidas aos Estados-membros. E, para encerrar, a gente fala, então, das competências materiais, para, enfim, fecharmos essa questão da repartição de competências constitucionais. Quanto às competências materiais, nós temos, conforme você vê aí projetado, a competência exclusiva da União para algumas matérias. Por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz com outro país, emitir moeda, e eu vou contar uma história interessante para vocês sobre isso, declarar estado de sítio, estado de defesa, explorar o serviço postal, que faz por meio dos Correios, serviços de telecomunicações, em que ela tem que fazer a concessão ou permissão a outros entes. Existe ainda uma competência comum de todos os entes federados, você vê aí, está prevista no artigo 23, para questões como saúde, assistência pública, cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, proteção ao meio ambiente, e qualquer um dos entes federados pode ser demandado com relação a isso. Muito bem. Olha, competências privativas da União, competências materiais privativas da União. Eu mencionei aqui a emissão de moeda para contar um caso prosaico, interessante, né? Determinado município passava por uma grave crise e não pagava os seus servidores e não tinha dinheiro para pagar, ao mesmo tempo que na cidade havia muitos que deviam pagar os seus impostos ao município e também não pagavam. Aí um vereador teve uma ideia brilhante, né? Ele falou assim, a prefeitura vai emitir uns cupons, em vez de pagar o servidor com dinheiro que não tem, paga com os cupons. O servidor recebe o seu salário em cupom, ou parte dele em cupons, vai lá no estabelecimento que ele deve, paga com os cupons, o estabelecimento pega aquele cupom, volta na prefeitura e paga os seus impostos. E aí pronto,
está resolvida a vida de todo mundo sem circular um único centavo de moeda. Só que isso, que eu chamei de cupom, na verdade está tendo força de moeda. O município simplesmente não pode fazer isso, ele está proibido de fazer isso, e os estados também, e o Distrito Federal também. Então a Constituição estabelece algo que só a União pode fazer para manter essa unidade do sistema federativo, do Pacto Federativo. Mas ao mesmo tempo estabelece, olha, considerando direitos do cidadão, considerando a defesa da sociedade, de direitos fundamentais e liberdades públicas, algumas competências materiais são de todos. Saúde, educação, segurança pública. É lógico que tem todo um conjunto de atribuições específicas do Estado com relação à segurança pública, mas questões como ciência, tecnologia, pesquisa, todos, municípios, estados, Distrito Federal e a União, devem agir para garantir a toda a população brasileira o acesso a esse tipo de serviço. Pois bem, de maneira resumida, é como a Constituição Federal estabelece a repartição de competências, tanto materiais quanto legislativas. Estamos aí desafiados, nos 30 anos da Constituição, a garantir que a Federação Brasileira seja cada vez mais forte, em que os entes federados sejam respeitados na sua autonomia, porque só assim o país conseguirá de fato ser o país importante no contexto internacional e um país que assegura paz, tranquilidade para a sua população. Foi um grande prazer.